Olha, engana-se a mamãe que acha que deve se preocupar com a limpeza da boca e dos dentes do bebê só depois que os dentinhos surgem na boca. Bom, pior ainda são as mães que acham que dentes de leite não precisam de cuidados, pois têm vida curta. Bom, eu espero sinceramente que 99,9% aí dos pais que estão nos acompanhando não pensem dessa forma. Porque os dentes de leite são, sim, importantes e merecem todo o cuidado. Para falar mais para a gente sobre esse assunto, é que o Comunidade convidou hoje a doutora Renata Carreira, que é odontopediatra e que está combinando comigo, né? Todo mundo nos perguntou nos bastidores, rock, samba, pagode ou sertanejo, Renata? Vamos de rock, né? Vamos de rock, né? Formamos hoje uma dupla, né? Com as cores das nossas roupas. Foi realmente sem querer. Agora, falando um pouquinho mais perto do microfone, para que a gente possa começar esse nosso bate-papo super importante hoje, falando da saúde bucal do bebê. Renata, eu queria que você começasse dizendo para os pais por que os dentes de leite são tão importantes quanto os permanentes. Muito importante, Dri. A gente se preocupa muito porque, literalmente, a saúde começa pela boca. E aos 6 meses de idade, quando começam os primeiros dentinhos surgirem, a mãe fica muito aflita, não sabe bem o que fazer. Mas desde que o bebê sai da barriga da mãe, ela já deve limpar a boquinha. Leitinho também suja a língua, a bochecha, a mucosa, e isso já faz com que ela limpe toda essa parte mole, porque a criança merece essa limpeza. Sem dúvida. Bom, já que a gente está falando da limpeza na boca do bebê antes mesmo do primeiro dentinho, essa fase de pré-escova, cada idade tem o seu jeitinho, né, verdade. Renata? Nós temos Fala pra gente. muita coisa no mercado. Antes, então, de nascer o primeiro dentinho, a mãe já deve limpar com pano, gaze, fraldinha, envolvida no dedo e massageando toda a parte mole de gengiva, bochecha e língua. Existe no mercado uma dedeira de silicone muito prática para as mães que ficam inseguras de pôr o dedo dentro da boca. E nessa fase, até os 6 meses, eles amam a manusear a boquinha, porque é fase oral. Então, você vai começando com carinho, eles já começam a sugar o dedo. E é um carinho mesmo a limpeza na boca, eles adoram. O ideal é que façam uma vez ao dia durante o banho, por exemplo. Já vai limpar todo o corpinho, aproveita, limpa a boquinha também. Muitas mães ficam inseguras porque pensam que os filhos vão engasgar. Sim, elas têm medo de machucar, porque a mucosa pode sangrar um pouquinho, que é normal. Elas têm medo de engasgo mesmo durante o banho, mas não precisa se preocupar, porque a criança adora que limpa a boquinha. E, na verdade, ela vai massagear com carinho. Então, não machuca, até ajuda o dentinho, que com 6 meses inicia a erupção. Ajuda ele a romper a gengiva, porque, na verdade, o rompimento também é uma inflamação. Agora, tem algumas crianças que mesmo nessa idade, né, elas são um pouco precoces na questão da dentição, né? Você acredita que tem até bebês que nascem com dentes, chamam dentes natais, o que judia muito da mãe, principalmente na amamentação. E aí nós temos algumas instruções especiais. Mas 3 meses, 4, 5 meses já tem bebês com dentinhos, já que são um pouquinho mais precoces. E aí também tem os atrasadinhos, que vêm no consultório com 1 ano e 2 meses sem dentes. E as mães desesperadas, meu filho não vai ter dente. Às vezes até 1 ano e 4 meses nasce o primeiro dentinho. Mas pode acontecer. Esse retardo no nascer esse dentinho é normal, absolutamente normal. Do ponto de vista odontológico é até positivo. Eu acalmo as mães falando, calma, o dentinho está escondido. É bom que ele fique escondido, ele não vai sofrer ataque das bactérias. Ou ter a doença cárie, que é muito comum na idade de bebês, que é a cárie de mamadeira, a cárie da primeira infância. É muito séria essa doença, muito difícil de tratar. Então, pegando o gancho, já que você falou da cárie de mamadeira, como é que a gente faz para evitar? A cárie de mamadeira é muito comum na primeira infância. A mãe faz o bebê dormir,
o leitinho fica lá e a bactéria se aproveita disso e faz a cavidade. Você só precisa limpar. Na verdade, a melhor forma de prevenção é a limpeza mesmo. E você já consegue diagnosticar a cárie por manchas. O primeiro sinal da cárie é uma manchinha branca. Se você tiver a manchinha branca, corre no dentista, que dá para reverter o quadro. Você tira a mancha. Agora, quando já tem o buraquinho, que é a cavidade, já é a doença. Aí nós temos que tratar. E durante aquele soninho da madrugada que as crianças acordam para essa mamada? Boa pergunta, é o que as mães ficam apavoradas. Mas eu vou ter que limpar toda vez? Não, você precisa limpar 3 vezes ao dia. A última mamada é a limpeza mais importante, que é aquela que o bebê vai ficar a noite toda em repouso, com as bactérias bailando, eu brinco, dentro da boca. Precisa ser limpo antes de dormir, a hora mais importante. E que tipos de materiais, digamos assim, de produtos, melhor dizendo, de higiene, são recomendados, doutora Renata? Então, antes que nasçam os dentinhos, você pode limpar até só com água ou com uma solução de água oxigenada 10 volumes misturado igual para igual água e água oxigenada. Fica bem, é um líquido mesmo que você faz como se fosse um detergente. Bem diluído, né? Isso, bem diluído, não tem perigo. Após 1 ano, quando a criança já tem alguns dentinhos, você pode usar as pastas sem flúor, que são para bebês. Tem muitas no mercado, Malvatri Kids, Bitufo, Sanifil, muitas pastas para bebês que você consegue comprar sem flúor. Até os 5 anos de idade você usa essas pastas. A partir dos 5, pasta normal, pasta para criança normal com flúor, porque também a gente se preocupa com a ingestão do flúor até os 5 anos. Sem dúvida. Agora, como que o pai ou a mãe podem incentivar a criança que é um pouquinho maior, que ainda não deixa de ser um bebê, né, de 2, 3 aninhos, a fazer a escovação? É um desafio mesmo, porque a criança de 0 a 2 anos nascem 20 dentes. Então, nenhum bebê gosta de escovar os dentes. Calma as mamães, que eles fazem sim uns escândalos. As mães chegam a dizer que eles vão ficar roxo de tanto chorar. Mas eu sempre brinco, é o choro de hoje pelo sorriso de amanhã. E você vai escovar, você vai habituar, a criança vai, hoje tem tanta coisa boa no mercado, tem escova de todos os personagens, eles adoram, mastigar a escova já é uma limpeza, então você deve incentivar, dar na mão da criança as 2 vezes e a última, que é a noturna, que é a mais importante, o pai e a mãe devem fazer. Participar ali junto, de preferência. Eles devem fazer mesmo, porque a criança até 2 anos não tem coordenação fina para fazer uma boa higiene. Então, certo. É responsabilidade dos pais, até os 5 anos, fazer a administração da última escovação. Tá certo, então. E a chupeta, doutora Renata? Muita gente pergunta, né? Até daqui a pouquinho a gente tem uma reportagem sobre isso no próximo bloco, sobre alguns problemas ocasionados, né? Pela chupeta. Qual que é a recomendação? Uma polêmica muito grande. Muitos profissionais falam que não pode, deforma sim a arcada, mas existe também aqueles profissionais que são mães, como eu, que indicam a chupeta até os 2 anos de idade, enquanto não causou ainda a deformidade. Se você remover o hábito da chupeta, do dedo, até os 2 anos, a qualquer dano ainda ele pode ser corrigido naturalmente. Então, a chupeta, que é um hábito emoção, é um hábito de afeto, pode ajudar aquelas mãezinhas de primeira viagem, que a criança tem cólica, então a gente acaba indicando, mas existe sim uma polêmica. Eu sou mãe, então eu acabo deixando as mães chuparem chupeta, as crianças, desculpa, até os 2 anos, as mães removendo o hábito dos 2 anos em diante, não causa nenhum transtorno. Pois é, você falou da chupeta e falou também aí do dedo, né? Que nem sempre é a chupeta, mas a criança acaba criando o hábito de chupar o dedo. Tem crianças que você já vê com o dedo na boca desde o ultrassom. É verdade. Que é um hábito muito intrínseco, é um hábito mais difícil de remover, porque você não joga o dedo fora. A chupeta eu negocio, eu planto, eu troco com o Papai Noel, mas o dedo já é muito mais difícil. Eles já nascem com esse instinto de sugar, sim, né? Sim, a sucção é uma coisa muito importante. É a comunicação que o bebê tem com o meio, né? Então, é importante ele sugar.
sugar o peito da mãe, que é o melhor de tudo, sugar, assim, às vezes, a chupeta para auxílio da criança, que não consegue, né? E quando não consegue amamentar no peito, a mamadeira. E os doces? Quando na fase da alimentação, e é claro que a gente está falando de crianças maiores, né? Sim. Porque o açúcar é um veneninho mesmo, é o nosso maior vilão. Eu acabei de ir para um congresso de odontopediatria, onde os professores todos foram unânimes. O mal da cárie é o açúcar. E nós devemos evitar, né? Não é só a cárie, tem uma série de doenças, a obesidade infantil, que está muito preocupante. Então, nós devemos evitar, sim, o açúcar. Mas, como no Brasil o açúcar é ligado ao afeto, então é um recado assim para as avós, para as pessoas que costumam agradar uma criança com pirulito, que tem outras formas de agradar uma criança, né? Com um carinho, com um sorriso, com um passeio. Vovó adora, vai no meu consultório, se você se comportar, eu vou te dar um chocolate. Aí eu fico numa saia justa. Mas é uma forma de afeto também. Com certeza, o açúcar é o nosso maior vilão. Aí, a cada vez que a criança chupa uma bala, um pirulito, se possível, fazer o ideal a higiene. seria a escovação depois do açúcar, né? Eu sei que existe a sobremesa que as mães costumam fazer, né? Principalmente final de semana. Você dá o açúcar e logo depois pede para a criança escovar. Aí fica menos prejudicial. Pois né? Como o fato é como dosar. É um equilíbrio, na verdade, né? A gente busca um equilíbrio. Nós tivemos filhos, sabemos que na teoria as coisas são muito lindas, na prática às vezes não tanto. Você também tem desafios. Chips, que é uma porcaria que gruda no dente, as crianças gostam muito. Né? Então você pode ver. É a geração chips, né? É muito grudento, aquilo faz muito mal. Coca-Cola, que é uma coisa que faz muito mal também, que é o refrigerante, o açúcar é muito cáustico. Então são coisas que você tem na realidade, assim, a dificuldade de dosar, mas tem que cuidar. Tem mães que põem Coca-Cola na mamadeira. Isso eu tenho vontade de chorar quando eu ouço, mas isso é uma realidade. Muito triste. Gente. Bom, e a recomendação para a primeira visita ao dentista? Olha, a melhor idade é antes de nascer o primeiro dentinho. O bebê vai adorar o carinho, a mãe vai estar tranquila porque o bebê ainda não chora tanto e nós conseguimos passar para essa mãezinha fresquinha todas as instruções necessárias. Então, a melhor idade é no primeiro ano de vida, assim que ou antes que nasce o primeiro dentinho. Agora, e aqueles bochechos com flúor? Eu lembro, na minha época, do Bob Esponja, as crianças adoram. A gente sempre fazia na escola o bochecho do flúor. Quando chegava em casa, mãe, eu quero fazer bochecho do flúor. Existe sim. Ainda essa semana, uma mãe me pediu, a minha criança pode fazer o bochecho porque ela já recebe flúor no consultório? É muito comum os bochechos nas escolas, né? Pode sim. O que a gente recomenda é não engolir. A ingestão é que faz mal. Porque se você ingerir flúor, ele é tóxico, né? Ele a alta concentração faz mal, dá uma indigestão, na verdade, né? Então era interessante que a criança tenha mais de 5 anos para fazer, né? E que saiba cuspir. A gente entende que até os 5 anos não é recomendado o bochecho. Só acima dessa idade, Só acima dessa idade. E com uma certa cautela, né? E com o cuidado dos pais, porque sempre tem sabor agradável. Vontade de glu, 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 não pode, né? Tem que tomar cuidado. Sempre com os pais cuidando. Tá certíssimo. Olha, super obrigada pela sua participação hoje aqui no Comunidade, né? A gente trazendo esse assunto aí, falando da saúde bucal na idade infantil dos bebês, né? Da primeira dentição, dos cuidados com os primeiros dentinhos e antes também de nascer o primeiro dentinho. Doutora Renata, super obrigada, foi um prazer recebê-la. Obrigada a você que me deu essa chance, obrigada mesmo, muito obrigada. Bom, e no próximo bloco nós vamos de mais informação com um giro de notícia aqui no Comunidade. Então não saia daí que a gente volta já já.